Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Razão Pastor Alemão. Mas antes deixe-me apresentar, sou Tadeu Cartacho, criador há 40 anos e juiz de criação e seleção pela SBPA e Coapa. Hoje vamos falar de mais um criador que fez história, responsável pela criação de dois dos pilares da raça e que influenciou na formação anatômica dos cães de hoje. Walter Martin, criador, juiz de criação, mestre de seleção e criador pelo canil Vineral. Antes, peço que não deixem de se inscrever, não custa nada. Deixe um like e acione o sininho para que o YouTube os avise quando tiver vídeo novo no canal. E vamos ao vídeo. Bem, a história é longa. Mais de 48 anos na criação é muito tempo, mas vamos resumir com os fatos mais importantes. Que Walter mudou o aspecto do pastor alemão durante sua história é inegável. Mas opiniões sobre Walter Martin como sinófilo e seu famoso canil Von der Vineral são divididas entre os que afirmam que ele foi o mais famoso e melhor criador de todos os tempos, uma lenda na história da raça, e os que afirmam ter sido um dos responsáveis pela mudança na anatomia da raça, mas de modo a prejudicá-la como cão de trabalho. Suas atividades pastoreiras começaram no final dos anos 40, mas levou quase uma década para se tornar uma atividade mais séria. Iniciou seu contato com os cães quando tinha 10 anos. Comprou um filhote em 1942 durante a Segunda Guerra Mundial, de um restaurante perto de sua casa. Manteve esse cão até 1950, quando saiu de casa para ir para a escola. Até então, ele só praticou obediência, mas como em obediência tudo se reflete em pontos, ficou um pouco frustrado. Quando voltou para casa, 3 anos depois, começou a frequentar as exposições e manejar cães com o desejo de ter novos objetivos. Em 1954, ele se inscreveu como membro da SV, clube que reúne os criadores de pastores alemães da Alemanha, e começou a comprar filhotes pertencentes a conhecidos criadores, com alguns resultados encorajadores. Um dia, ao conversar com o pai sobre o assunto, ele o aconselha a começar a criar com uma fêmea correta, para poder alcançar o sucesso que procurava. Ideia pouco convincente ao então desconhecido Walter Martin. Decidiu então montar o canil Von der Vineral em setembro de 1957 e em 58 nasce o mais famoso, reconhecido e respeitado canil do mundo, Von der Vineral, nome que surge da seguinte história. O pai de Walter e Hermann, seu irmão proprietário do canil Flamínios, era um jogador de futebol destacado em um time de Viena, de onde era nativo. Seu apelido era Vienense, que em alemão é Wiener, e o jovem Walter, filho alemão do Vienense, de onde deriva a palavra Vineral. A partir desse momento começa um novo estágio na criação, que marcaria um caminho de sucesso, onde tudo seria feito através de um estudo e planejamento dos acasalamentos a médio prazo, sempre com visão e objetivos com relação à anatomia do pastor alemão. Sua visão de criar cães era chegar o mais próximo possível do padrão e combiná-lo com uma coloração marrom avermelhada profunda, que não era estabelecida na época. Os críticos podem dizer que ele criou um novo padrão. Isso deve estar certo se você pensar que os cães Vineral estão decisivamente envolvidos no padrão de cores preto-marrom de hoje. Um dia, em 1957, logo após ler a revista periódica da SV, chamou sua atenção para um anúncio de venda de uma cadela chamada Balka von Borsteller-Jager, filha de Axel von der Ringenhaus-Heitz. Comprou esta fêmea por 250 marcos alemães, incluindo Schutzhund 1. E a primeira exposição em que participa obtém um resultado até então inesperado, pois nem mesmo é qualificada como excelente. Começou então a treiná-la para Schutzhund 2 e 3, e naquela época ela era a única fêmea nas exposições com Schutzhund 3. Optou então por servir a cadela com Gervon Ratarinentor,
filho do VA César von Malmenscheid, VA por 9 anos. No entanto, Gerold não era de mesma qualidade que o pai. A partir desse acasalamento, teve primeira ninhada, a Vineral. O melhor filhote dessa ninhada chamava-se Aço. Em 1969, seu irmão Hermann o apresentou muito bem e foi classificado em segundo como vice-ziegler em Karlsruhe. Depois desta cria, Balca completa seu desenvolvimento e consegue vencer uma exposição qualificada como excelente. Para a segunda cria, faz um acasalamento com consanguinidade 2-2 sobre o VA1 Axel von der Ningeshausen-Heide, nascendo Bella von der Vineral, excelente 4, na Ziegler de 1960. Depois de conseguir 2 filhos bem-sucedidos, vende Balca para os Estados Unidos, começando a manifestar o comerciante que sempre foi Walter Matti. A venda, por suas próprias palavras, foi realizada para arrecadar dinheiro para comprar um veículo e dessa maneira ir às exposições. Algum tempo depois, descobre que haveria um simpósio da SV com um juízo muito famoso na Alemanha, perto de sua casa, e decide participar. Ele fez um seminário e fez discursos sobre a criação e assim por diante. Nesse evento, Walter viu uma fêmea grande com excelente movimentação, e ela era jovem, com 19 meses, e ainda não havia tido cria, mas tinha o título de Schutzhund 3. Esse juiz famoso a criticou como uma fêmea que não era o tipo ideal para a reprodução, por causa da falta de substância, entre outras faltas. Mas Walter acabou comprando esta fêmea naquele momento. O nome dela era Bertha von Lachensen, filha do Ziegler de 1955, Alf von Nordfelsen. Essa cadela pode ser considerada a base principal do canil von der Vineral. Para sua primeira cria, acasalou com o VA Arnold von Hausschwinger, nascendo Dixie von der Vineral, que pode ser considerada como o protótipo da criação de Vineral. Dixie, além de ser uma cadela extraordinária na reprodução, foi muito boa nas exposições, ficando no topo do ranking das cadelas muito jovens, mas sabia que, ao concluir seu desenvolvimento, não poderia mais competir, dado seu grande tamanho. Para a segunda cria de Bertha, usa o VA César von Malmenscheid, nascendo deste Elke von der Vineral, vencedor da categoria jovem de 1961. Para a primeira cria de Dixie, o macho escolhido foi Jalk von Fallenbrunn. Dessa cruza surge a famosa cria L von der Vineral. Todos os irmãos dessa ninhada foram vencedores. Luno foi SG2 em 63, na classe Jovens, Lido V1 em 64, na classe Cães de Trabalho, Landa VA1 em 65, na classe Cadelas de Trabalho. E, claro, Liane. Destaque para Lido e Liane, este último e Landa von Ziegler haviam passado nos exames de Schutzhund 3 em 64. Nessa ninhada, a coloração vermelho móvel profundo apareceu pela primeira vez, o que deveria ser mais tarde a marca dos cães de Vineral, embora tenha sido ridicularizada por alguns como cães de chocolate. Mais tarde, Liane foi acasalada com Hein von Königsbruch, um casamento que fez história. Dela nasceram Canto, que se tornou V1, e Sally Vineral, que chegou a ser VA. Cabe aqui uma observação e um questionamento do porquê da utilização de Hein. O pai de Canto, Hein von Königsbruch, foi exibido na Ziegler sob o julgamento do presidente da SV, Dr. Funk, e mais tarde sob o julgamento do presidente da SV, Dr. Hammer, onde ele foi classificado apenas como bom. Em termos reais, isso é o mais próximo possível de não classificado. Os quartos traseiros exagerados de Hein, que eram mais profundos que os de Canto, foram notados, mas a classificação baixa foi principalmente por causa de seu temperamento fraco. Canto von der Vineral certamente influenciou a raça enquanto ele estava vivo e por um período depois disso. Ele trouxe para a raça o glamour percebido e o dinamismo vistoso na marcha lateral. Ele foi responsável pela introdução do exagero, a sobreangulação ou superangulação, como quiserem, do posterior. Temperamento fraco, cor pálida, traseiros fracos,
jarretes de vaca soltos e cabeças masculinas fracas. Canto foi reapresentado em 71, ano em que foi qualificada como V1 na Ziegler, e foi feita a anotação de que o levantamento alto dos jarretes havia melhorado, mas que ele ainda apresentava tanto de pé como em movimento jarretes de vaca. Isso, mais uma melhora no espírito de luta, foi motivo suficiente para elevar a sua classificação para a classe 1. Infelizmente para alguns, ou felizmente para outros, esse padreador morreu aos 4 anos, deixando sua progenie excelentes fêmeas, com bom número, cabeças alongadas, algumas faltas leves de pigmentação, orelhas um pouco abertas, com boa movimentação e temperamento algo inseguro. Para a segunda cria, Dixie foi arrendada e acasalada com Guilherme von Neusenjar, e dessa ninhada nasce Frigga von Asterplatz, que acasalada mais tarde com Lido, produziu Yoga von Wienerau, consanguínea em Dixie 2-2. Para casamento com Yoga, foi escolhido Condor von der Zogenschutzhaus, um macho pequeno, mas muito masculino. A combinação deu resultado, pois o produto resultante foi outro grande raçador, nada menos que Quanto von der Wienerau, que era um reflexo do seu pai, mas não de sua mãe. No geral, Quanto era uma cópia de Rolf von Osnabrückerland, seu avô. Quanto deixou filhos de tamanho médio, muito bom tipo, bem pigmentado e com cores fortes, boa substância e muito boas angulações anteriores, deixando pequenas limitações no comprimento da garupa. A consanguinidade em cima de Dixie, voto estava em favor da endogamia. Dixie, com Lido como avô, levou a Quanto na primeira linha e na segunda linha, via Liane para Canto. Esses dois exemplares provavelmente tiveram mais influência para os pastores alemães do que qualquer outro cão nesta época. Por mais de uma década, eram encontrados 2 cães em quase todos os pedigrees. Em 1966, Walter Martin se tornou juiz da SV. Viajava constantemente pelo mundo, exibindo sua riqueza de conhecimento sobre o julgamento, a criação e a habilidade ao lidar com o cão pastor alemão. O próprio Walter viu esse período como o mais influente da sua raça, como as vitórias do seu grupo de canil em 65, 66, 67 e Ziegler em 1965. E olhando para os resultados da Bundesliga Justschau em 71, Walter atingiu o topo com as colocações VA2 em machos e fêmeas e V1 com Canto. Um ano em que vemos Frey von Gugg como V4, um cão que seria VA7 mais tarde e marcaria algumas das linhas de trabalho que vemos hoje. Veja o link do vídeo sobre as linhas de trabalho no card acima. Ninguém havia alcançado esses resultados antes em uma repetição parecia inimaginável. Mas sua visão do pastor alemão perfeito ainda o motivou. O aumento do comprimento do corpo que veio de Canto e Quanto melhorou o alcance da passada geral. A passada estendida, a cor preta e vermelha, juntamente com a angulação mais profunda dos quartos traseiros, foi abraçada e promovida a ponto de aumentar significativamente a frequência gênica para essas duas características dentro da população da raça na Alemanha. Como a influência de Canto impactou no espírito de luta pode ser melhor comentada por outros que estão envolvidos nessa parte do esporte canino. Canto e Canto criaram uma mudança no estilo de cães que estavam ganhando exposições. Criou o estilo Wienerau, uma marca Wienerau, e todos queriam a marca porque a marca ganhava as exposições. Grandes criadores vencedores de exposições aumentaram seu faturamento e isso continua hoje em ritmo ainda maior e com valores remunerativos ainda maiores. De muitas maneiras, isso se tornou um aspecto significativo como driver de criação da raça e é isso que deveria ser um propósito de mudança tão necessária hoje. Não há dúvida da importância e influência da dupla Hermann e Walter Martin durante os anos 80 e 90 na condução das características da raça. A influência de Hermann contribuiu para o aumento da frequência de Canto e Quanto nos pedigrees e pode ser melhor demonstrada pelo seguinte. Nas duas Ziegler's, antes de Hermann assumir como presidente, Dr. Hamel estava promovendo
e perpetuando as linhagens de Mutz-Pelsfarm, Marco von Cellerland, Canto e Canto Mineral, com uma inclinação para a promoção das linhas de cães de trabalho via marca e Mutz. Veja o link do nosso vídeo sobre linhas de trabalho no card acima. Foi isso que cunhou a frase Os Quatro Pilares. O Ziegler, do Dr. Hammer, de 82, e VA3 de 83, foi um típico representante da linha Mutz, Nathan von Pelsfarm, que carregava a linha de quanto, mas não canto. No primeiro ano de Hermann, o desejo de reduzir significativamente a influência de Marco e diminuir a influência de Mutz em favor de canto e quanto, e para esses dois cães dominarem a raça na Alemanha, reduzir os quatro pilares a 2 e forjar um novo tipo era absolutamente indubitável. Em 83, Hermann concedeu 11 prêmios VAs. E para ficar mais fácil de ver, mostramos aqui o resultado e as linhas de sangue dos 3 primeiros. Voltando a Walter Martin, nos anos seguintes, até 1988, ele ainda teve muitos cães VA-less, mas ainda esse período tem de ser visto como um período bastante mal sucedido. Ao longo desse período, nunca perdeu o amor pelos cães e gostava de falar a seguinte frase: 7 anos gordos são seguidos de 7 anos magros. Bem conhecido por seu sucesso produtivo, Walter tornou-se um respeitado juiz internacional da SV e mestre de criação e seleção. Ele viajou ao redor do mundo e fez novos amigos em todos os lugares. Não havia muito tempo em que ele não pensasse sobre cães de criação. E geralmente, de domingo à noite, durante a temporada de exposições, o telefone não parava de tocar. As últimas notícias e os mais recentes rumores tinham que ser discutidos. E se não julgava, passava a maior parte do tempo no canil com os cães. Em 82, seu maior desejo se tornou realidade. O macho Mineral finalmente se tornou Ziegler, Zam van der Mineral. Perguntaram uma vez a ele, em 90 ou 91, por que um Ziegler era tão importante. Ele já era um criador tão respeitado e bem-sucedido e deu uma resposta surpreendente. Como muitos relataram, sua criação simplesmente resultou em boas fêmeas e ele honestamente queria mostrar a todos que ele poderia criar bons machos também. Particularmente, ele se sentiu infeliz e meio que ignorado com relação aos resultados das exposições de quanto. Em 74, as posições para os Auslesses foram dadas em ordem alfabética, de nomes de canis, o que significa que ter um nome de canil começando com W sempre levaria seu cão para trás no resultado. Pois, para Walter, quanto mereceu ser Ziegler em 72, como já tinha sido vice-Ziegler em 71. Em 81, o canil Mineral utiliza uma cadela chamada Lise von Hermannsgrund para o acasalamento com o Ziegler de 1980,
Axel von Hengsterbach, um filho do VA Laço de Valsole e, portanto, neto de Quanto, produzindo a VA10 e futura mãe do seu macho Ziger, Ika von Deveneral. Ika é então acasalada em 87 com o Ziger jovem de 86 e posteriormente VA6 Odin von Entanemais, um filho de Quando Arminius, Ziger de 86, nascendo deste o seu futuro Ziger Zam von Deveneral. Em 34, Walter acasala Shinti von Deveneral com o então Ziger Ura von der Steyerland, nascendo Ussi von Deveneral, mais uma de suas importantes reprodutoras, que é casalada com Celo Romeral, um representante da linha Mutz, por Nats von Rasenborn e também filho de Quanda von Arminius. Cabe ressaltar aqui que Ura estava nesta época para canto, produzindo boas fêmeas, assim como Quando Arminius, Ziger de 36, irmão de Quana, estava para Quanto Vineral, produzindo bons machos e também a combinação de sangue de ambos deu muito certo. Desta combinação de Celo e Ussi, nasce em 87 Chandra von Deveneral, que veio a ser VA5 e viria a ser a mãe de futuras estrelas Vineral. O período de 88 a 95 foi novamente muito bem sucedido para o canil Vineral e foi coroado com sucesso na Ziger de 92. Walter finalmente alcançou seu sonho de ter um macho, tornando-se Ziger, ou VA1, com Zam von Deveneral. Especialmente se você tem em mente, ninguém poderia culpar Zambi por ser um Ziger, com uma de suas filhas, Fanta, tornando-se VA1, ou Zigerin, e a outra filha, Natalie, Zigerin jovem, algo nunca visto antes. O sucesso total de 92 terminou com a conquista do grupo de canil. Comparando 71 com 92, Walter comentou que em 92 foi o maior sucesso para o canil, enquanto o sucesso em 71 foi o mais importante para a raça. E em Fanta ele havia atingido sua visão. Para ele, Fanta era o cão mais perfeito que já havia criado. Mesmo que os próximos anos ainda estivessem cheios de cães de elite, duas vezes VA1, Fanta em 94 e Natalie em 95, ele sempre disse que tempos mais difíceis se recomeçarão. Ele sabia que a partir de agora seriam julgados pelo sucesso e pela qualidade de 92. Mas Walter não teria sido Walter sem um novo objetivo. Agora ele queria criar um macho com a qualidade de Fanta. Teria sido muito emocionante saber onde sua procriação levou e se o sangue teria correspondido. Infelizmente, não lhe restava tempo para realizar seu novo sonho. Walter Martin morreu em 22 de agosto de 1996 inesperadamente. Ele criou 363 ninhadas. Seu irmão Hermann morreu em 9 de setembro de 96, criando 206 ninhadas. Esta foi uma forte perda para todos. Sua esposa e enteado deram continuidade ao canil von Deveneral dentro dos limites e possibilidades menores. Nunca houve qualquer dúvida de continuar o canil, nem quando Fanta morreu muito jovem no início de 97 ou quando Joyce, uma fêmea da última ninhada de Fanta, foi roubada, e nem quando grande parte do canil pegou fogo com a perda de 3 cães. A maior parte do canil foi destruída, e muitas lembranças também.
Bom pessoal, este foi o vídeo. Espero que tenham gostado e não se esqueçam de deixar um like, pois isso ajuda ao YouTube indicar este vídeo para outros interessados. E até o próximo vídeo. Tchau!